Conselho Consultivo, muito bom dia. Portugal esteve a meio gás devido à greve geral contra as políticas de austeridade. Os especialistas dizem que é difícil quantificar o custo de uma greve, mas as estimativas superam os 500 milhões. Em dia de greve geral, muitos funcionários públicos e trabalhadores do setor privado abdicaram de um dia de salário para protestarem contra a austeridade e exigir medidas de promoção do crescimento económico e do emprego. E o que significa isto? Finanças fechadas. Na Justiça há 2 funcionários para assegurar serviços mínimos. Os Correios param, mas fica garantida a distribuição de telegramas, vales postais da Segurança Social e medicamentos ou produtos perecíveis. A greve afeta ainda hospitais e centros de saúde, mas os serviços mínimos também estão assegurados. O mesmo já não se pode dizer nos transportes. A PSP não tem direito à greve, mas pode manifestar-se. Os especialistas dizem que é difícil colocar um número no custo da greve, mas em paralisações anteriores as estimativas andavam à volta de 280 milhões de euros em 2010. Se a adesão fosse total, a greve geral desta quinta-feira custaria ao país 557,2 milhões de euros, de acordo com contas feitas pelo Dinheiro Vivo. Por outro lado, o Estado pouparia 29 milhões em salários e despesas com pessoal. E a greve é precisamente um dos temas em debate hoje aqui no Conselho Consultivo, que conta com a presença habitual às sextas-feiras de António Gaspar, Mário Caldeira Dias, Mariana Abrantes de Sousa e Rogério Fernandes Ferreira. Aos 4, muito obrigada pela presença aqui no Conselho Consultivo. António Gaspar, começo por si. Que balanço é que faz desta greve geral? Olá, Catarina, bom dia. Bom, primeiro temos que ver que quem fez greve, não é? Quem faz greve geralmente são o setor público administrativo, o setor empresarial do Estado, transportes e autarquias locais. Portanto, se calhar não há assim uma medida ainda, digamos, muito concreta, mas não terei receio de errar se 90% dos grevistas andaram nesta área. E percebe-se perfeitamente porquê, porque, digamos, os servidores do Estado têm neste momento alguns ou quase todos a espada de Damócles sobre a cabeça, não estão habituados a isso, não é? Portanto, estão habituados a um conjunto de privilégios, sempre tiveram, a meu ver mal, não é? Portanto, não percebo qual a diferença de tratamento entre o setor empresarial do Estado, o setor público administrativo e a atividade privada, nunca percebi isso, sinceramente não percebi. O caso dos professores, para mim, carece de uma explicação total, portanto, não entendo porquê as empresas, quando têm uma produção menor, fazem um ajustamento à sua estrutura de produção, portanto, naturalmente, ao nível dos seus colaboradores. Nós sabemos que há muitos anos que os alunos vêm caindo nas escolas, há menos alunos, portanto, se há menos alunos, há menos necessidade de professores, quer dizer, portanto, eu não percebo, quer dizer, há coisas que de facto me ultrapassam a mim, por muito que racionalize as coisas, que me ultrapassam. Portanto, respondendo diretamente à sua questão, a greve foi, naturalmente, é um direito que está constitucionalmente consagrado e que os cidadãos podem utilizar sempre que entenderem para fazer valer os seus pontos de vista, os seus direitos. Agora, primeiro, o que é que nós víamos a anunciar a greve geral? Fora o governo, greve geral. Quer dizer, o objetivo máximo da greve geral que eu via, pelo menos que vi, e qualquer cidadão via quando anunciavam a greve geral, é fora o governo, greve geral. Em termos de objetivos, e é isso que interessa, eu sempre fui uma pessoa muito objetiva e orientada sempre para resultados, esta greve geral não vai dar nada, porque, quer dizer, não é esta greve geral que vai abater o governo. Não é esta greve geral que vem mostrar o descontentamento dos portugueses. Não é preciso fazer uma greve geral para mostrar o descontentamento dos portugueses. Basta ir para a rua, entrevistar qualquer português, qualquer órgão de comunicação social, ou mesmo nas conversas de café, para ver que todos os portugueses, eu diria que todos, ou quase todos, se não for quase todos, são 99%, estão altamente descontentes com esta política desastrosa que este governo tem seguido para Portugal e que nos tem arruinado. Portanto, quer dizer, não é preciso, efetivamente, a meu ver, uma greve geral, ou parcial, ou aquilo que quer que seja, para mostrar esse descontentamento, porque o descontentamento sente-se nas ruas, no dia-a-dia, em qualquer sítio que nós entramos, público ou na nossa roda de amigos, toda a gente está descontente. Portanto, e fortemente descontente, quer dizer, não há crescimento, não há emprego, cada vez há menos empregos, quer dizer, há um conjunto de problemas que foram atacados de uma forma deficiente inicialmente, quando digo inicialmente, de quando foi a adesão ao memorando de entendimento, que deviam ter sido vistos, o lado da despesa, essa sim, devia ter sido logo tomado um conjunto de medidas, porque já sabemos que em termos da receita é muito mais fácil termos resultados de curto prazo do que na despesa, mas se tivéssemos tomado medidas muito fortes na despesa há 2 anos,
a receita não precisava de ser tão, digamos, ser tão atacada pelos impostos como foi, e hoje tínhamos uma situação se calhar melhor. Portanto, ou seja, houve um conjunto de erros que foram feitos, mas um conjunto de erros não só a nível de Portugal, mas um conjunto de erros feitos a nível da própria União Europeia. Porque aquilo que se passa agora a nível da União Europeia, ainda ontem, por exemplo, vinham notícias que a Irlanda entrou em recessão técnica. Com a Irlanda a entrar, são 10 países da zona euro. Ou seja, na zona euro são 17 países, mais de metade já estão em recessão. Não é por acaso que estão em recessão. A própria França está a anunciar que no final do ano vai ter um déficit das contas públicas entre os 3,8% e os 4,1%. Ou seja, os grandes países da União Europeia, a própria Alemanha, enfim, não está em recessão, mas está com um crescimento muito residual, 0,1%, coisa que o valha. Portanto, o problema é um problema europeu. Tem que ser atacado sob o ponto de vista europeu. E foi esse grande erro que não foi percebido, não foi entendido inicialmente quando os países começaram a resvalar, no caso da Grécia e depois no caso de Portugal e da Irlanda, se bem que a Irlanda tem sido um caso à parte relativamente ao seu problema, portanto, de ajuda, foi um plano bancário, mas não houve essa percepção, não houve esse golpe de asa por parte de quem dirige a União Europeia de perceber que o que estava ali a nascer era um problema muito maior do que aquele que se configurava e que se compaginava na altura a um país ou outro país, mas que era um problema europeu. Estas políticas que estão a ser tomadas agora pela Comissão, ainda ontem o Durão Barroso vinha, digamos, a anunciar que haveria uma verba de 6 mil milhões, depois já disse que eram 8 mil milhões. Já lá iremos. Pronto, mas há esse conjunto de medidas, não são mais do que o reconhecimento intrínseco que o problema está dentro da União Europeia e não está dentro dos países um a um. Mariana Abrantes de Sousa, a greve de ontem fragiliza a imagem do Executivo? Bem, eu praticamente não dei pela greve. Estive a trabalhar, como ando de carro, não recorro aos transportes públicos e a Via Verde não faz greve. Portanto, mas eu acho que é evidente que as greves prejudicam a economia no curto prazo, mas eu acho que nós temos que olhar mesmo para o longo prazo. Nós temos quase 1 milhão de desempregados. Os desempregados não fizeram greve ontem. E eu interrogo-me o que é que pensaram aquele 1 milhão de pessoas e as suas respectivas famílias ao verem que um grupo de trabalhadores até relativamente privilegiados ousaram fazer greve quando o salário deles é o mais assegurado. O salário dos professores, o salário dos trabalhadores dos serviços públicos se há alguma coisa garantida ainda neste país, ainda é isso. Portanto, eu acho que nós, na administração pública e nos serviços públicos, nós não compramos o produto ou o serviço. Como estávamos a falar, nós vamos ao barbeiro ou à cabeleireira, compramos o serviço, não compramos a tesoura e o shampoo, etc. Nos serviços públicos da administração pública, nós garantimos os salários e as salas de aula, etc. E se os professores se dignam a ensinar ou não, quase que não temos instrumentos para controlar. E eu acho que é isso que nós deveríamos focar, que é qual é o resultado, qual é o produto e qual é o impacto dos serviços públicos que nós temos, que não é tão bom como devia ser, convenhamos. Mas acha que o Governo não sai fragilizado? Eu pessoalmente acho que não, mas como eu digo, eu acho que estas greves são abusivas, pessoalmente, e não vão resolver o problema. Estas greves são parte do problema, não são parte da solução. Mário Caldeira Dias, como é que vê a greve de ontem? Mas o que não é preciso está sempre a dizer que, de facto, a democracia é normal, as pessoas podem fazer greve, só que estas greves gerais são um pouco diferentes daquilo que são as greves normais, porque habitualmente têm uma certa liturgia própria, não é? Inclusivamente definem normalmente objetivos políticos, do género derrubar o governo, condicionar o governo, fragilizar o governo, por aí fora, não é? E esse tipo de greves também julgo que não irá trazer grandes resultados, porque basta só um exemplo simples. Se há país que fez greves gerais nestes últimos anos, foi a Grécia, por exemplo. E não podemos partir do princípio que a Grécia está melhor por ter feito tantas greves gerais, provavelmente antes pelo contrário. Mas o problema, julgo que ainda pode ser outro. É que habitualmente esse tipo de grupos, como nos disse, e que assenta sobretudo na paralisia dos transportes, a generalização da greve, mas são problemas que, na sua grande generalidade, andam à volta dos problemas dos grupos profissionais que andam que gravitam em torno do Estado, não é?
Mas há os outros, quer dizer, os empregados são muito mais do que as pessoas que estiveram tantas presentes na greve, por exemplo, e há outros grupos, pequenos empresários, etc., que não fizeram greve ou se fizeram foram forçados a ficar em casa. Nessa perspectiva, julgo que, e estes movimentos, felizmente, são movimentos enquadrados, não é? Movimentos que têm enquadramento e têm orientação política, mas julgo que o futuro não vai ser esse. O futuro vai ser que a sociedade civil, que tem os seus próprios problemas, que muitas vezes não são estes, vai encontrar formas de contestação desenquadradas, por iniciativa própria. Os movimentos sociais, cuja definição são grupos que lutam pelos seus interesses, depois de reconhecer que as instituições que existem já não respondem aos seus problemas, esse tipo de grupos vão tomar nas suas mãos, baseadas no Twitter, nos SMS, etc., um tipo de contestação desenquadrada, mais permeável a infiltrações e a manipulações, mas julgo que esse é que vai ser o futuro da movimentação da sociedade civil e da contestação política. Começou a acontecer com o governo do Aznar, que foi derrubado por manifestações espontâneas, propagou-se ao norte da África, recentemente na Turquia, no Brasil. A Dilma Rousseff teve a inteligência de perceber o sinal dos tempos e começou a falar já até numa revisão constitucional. Portanto, eu estimo que o futuro da contestação da sociedade civil e os verdadeiros problemas das grandes generalidades da sociedade civil comecem a irromper através de movimentos desenquadrados daquilo que é o enquadramento que tem até agora sido fornecido pelos sindicatos tradicionais, e julgo que era bom que toda a gente percebesse o sinal dos tempos que vai nesse sentido, não é? Rogério Fernandes Ferreira, esta greve prejudica essencialmente quem ou traz algum aspecto benéfico? Eu gostava de salientar dois aspectos que pareceram negativos e que são um pouco a justificação do passado, que foi um pouco obnubilada da entrevista que foi feita ao ex-ministro Teixeira dos Santos, que houve de facto uma justificação histórica e ficou obnubilada com este problema. Dir-se-á que não é o mais importante, mas acho que foi um aspecto que passou despercebido. E outro aspecto que passou despercebido também foi este consenso que acabou por ser alcançado na Assembleia da República entre algumas medidas que o PS tinha proposto e que, digamos, provavelmente vão ser implementadas agora no curto prazo. E os aspectos negativos da greve não ter deixado de salientar? Portanto, eu gostava de salientar isto, quer dizer, ficou, por um lado, obnubilada uma justificação histórica, portanto, para o passado, e, por outro lado, um projeto de futuro que é positivo e que significa algum consenso na sociedade portuguesa e que e acho que devia ser realçado. E que a greve obnubilou. E como se disse aqui, ao mesmo tempo, o que se sente é que esta greve surge um pouco desfasada da realidade. Quer dizer, o que se sente é que os problemas não se resolvem por haver mais uma greve geral, ou mesmo por até haver algum consenso na marcação da greve por parte da CGTP e da UGT, muito embora também queira realçar que a posição da UGT me pareceu muito mais construtiva do que como geralmente tem acontecido do que a CGTP, e o que é certo é que esta greve obnubilou aquilo que é positivo e aquilo que é de futuro, que é algum consenso na sociedade portuguesa e nos países do arco governativo, no sentido de encontrarem soluções de futuro. E, portanto, estas greves surgem um bocado em que isoladas, parece-me, pelo menos a mim, julgo que o cidadão comum que olha de fora vê estas greves como sem resultados práticos e efetivos, sendo que o problema de facto é outro. O problema é o problema europeu e tem que ser resolvido a um nível muito mais alargado. Quer dizer, nacionalmente vai ser muito difícil mudar a política que tem efetivamente sido seguida, porque nós estamos sujeitos a compromissos internacionais que dificilmente Portugal pode romper neste momento. Passamos então para essa discussão ao nível europeu. Mário Caldeira Dias, e agora para alterar a ordem de conversação, começo por si agora. No Conselho Europeu foram decididas algumas medidas e também no Ecofin que dão um passo em frente na União Bancária, nomeadamente. Sim, na União Bancária e também julgo que nas questões do emprego são muito importantes. Na União Bancária é importante porque, na medida em que só com a União Bancária pode haver uma supervisão europeia, essa supervisão europeia pode então, enfim, contribuir mais para que a Banca Europeia seja olhada com confiança e com uma perspectiva de futuro. E mesmo aquela questão, depois a Mariana provavelmente poderá falar melhor que isso que eu, a questão dos depositantes, também é verdade que quem tem pago tudo é o contribuinte e tem que se arranjar alternativas a esse facto. Mas eu gostaria também de falar um bocadinho sobre a questão do emprego. E a novidade que parece que surgiu é que os jovens, antes de estarem 4 meses, até aos 4 meses, têm que ter um estágio, uma formação ou um emprego. Bem, estas coisas parecem novas, mas não são. Desde 1997 foi feito o Tratado de Amsterdão e a seguir uma cimeira de Luxemburgo,
em que os países passaram a elaborar planos nacionais para o emprego no quadro de diretivas conjuntas que eram emitidas pela União Europeia e que os serviços se encarregavam de preencher, os países se encarregavam de preencher com várias medidas. E pelo menos já desde o princípio da década passada que estou a falar neste tipo de solução, estágio, isto ou aquilo. É claro que é bom que se ajudem os jovens, é melhor fazer isto do que não fazer nada. Mas é preciso não esquecer que o futuro dos jovens está na economia e só há emprego sólido se tiver um fundamento económico. Então, se assentar na competitividade, nas exportações, na produção de bens transacionáveis, só esse futuro é que existe. Há algum risco de perversidade, que é, por exemplo, muitas empresas, em vez de contratarem, passar a utilizar estagiários. Tem aspectos também positivos. É bom para os estagiários e será bom para algumas empresas que estão muito aflitas, vendo dessa maneira aliviada a sua carga salarial. O problema é que, normalmente, na prática, depois, quem acaba por aproveitar estas medidas não é o pequeno empresário, as empresas que ganhariam muito com esta pequena ajuda, mas são as grandes empresas organizadas, o setor bancário, financeiro, as grandes empresas em geral, que são aqueles que aproveitam melhor este tipo de medidas e, portanto, corremos também o risco, se isto não for aplicado com algum cuidado, de estar a aplicar o dinheiro em situações que, no fundo, beneficiam aquelas empresas que menos precisariam. Isso tem formas de resolução. Isto do lado das empresas, do lado dos jovens. Em vez de empregar um jovem, vou com ele inscrevê-lo para depois ter o subsídio. Mas isto tem formas de solução. Por exemplo, apoiar apenas os jovens que estão inscritos à espera de desemprego, oficialmente, nos registros públicos, e que estão inscritos há pelo menos tantos meses. Não é? Portanto, existem formas. Ou então começar a retirar a prioridade àqueles empregadores que depois do estágio não empregam os jovens. Não é? Portanto, esse tipo de prioridades tem que ser estabelecida cautelosamente, sob pena de transformar os estágios numa forma de oportunismo para algumas das grandes empresas, mas, como disse, isto tem soluções e tem formas de dar a volta, ou pelo menos mitigar este tipo de efeitos. Mariana, estas duas soluções encontradas, quer em relação à União Bancária e com a proteção dos depósitos abaixo dos 100 mil euros e depois, noutra medida, o emprego, são dois passos importantes? São essenciais. E passando primeiro pela questão da gestão do sistema bancário, eu achei muito curioso que este anúncio foi feito com alguma pompa, quando é uma coisa absolutamente básica, que os acionistas estão em risco quando investem num negócio. Qualquer pessoa que abre um café sabe disso. E os bancos não deviam ser diferentes. E, portanto, para mim, dizer que os acionistas e os credores estão em risco, devem estar em risco, é quase uma tautologia. E o que eu percebo é que na Europa, a Europa estava totalmente impreparada para esta crise e, portanto, houve uma reação atabalhoada. Houve, no caso da Irlanda, uma grande pressão para que a Irlanda garantisse todos os passivos bancários, que custou cerca de 40% do PIB irlandês, portanto é uma brutalidade. E depois, como isso não era sustentável, depois no Chipre tentaram que todos os credores sofressem, que é a pior emenda que o soneto. Porque uma das coisas que eu acho que este anúncio agora é um reflexo do fracasso da supervisão bancária europeia, que continua a dar provas muito negativas. Porque, como eu digo, é uma tautologia dizer que os acionistas e os grandes credores devem estar em risco. O que falta aqui, e que fala-se, mas não se escreve, é uma boa garantia para os pequenos depositantes. Porque eu trabalhei muitos anos na banca nos Estados Unidos e eles fazem uma grande distinção entre o depositante de retalho, que tem nos Estados Unidos o Fundo de Garantia de Depósitos vai até a 250 mil dólares, que já é um grande depositante para mim, para nós, mas a nível, na ordem geral das coisas, ainda é um pequeno depositante. E, acima disso, é suposto ser um investidor, um profissional, que faz a sua avaliação. Mas eu não quero que o meu dentista faça avaliação de bancos. Eu quero que ele tenha uma garantia bancária para quando está aqui assim, esteja só a pensar e é essa garantia que fica a faltar aqui na sua ainda falta, e isso ainda falta na Europa, e andamos à volta disso, e não basta na Europa, já se verificou que não basta que nós temos essa garantia a nível nacional,
já confirmámos que isso não é suficiente porque os países pequenos são tão frágeis que a garantia de um país, de um governo pequeno, não faz... Não corremos o risco, com esta proteção acima dos 100 mil euros, de haver uma fuga de capitais para valores... Da não proteção acima dos 100 mil euros. Eu acho que não, porque eu acho que, eu pelo menos, como eu digo, eu vivi e trabalhei durante muitos anos num sistema em que isto estava bem estabelecido. Eu acho normal que os pequenos depositantes tenham a sua proteção e os pequenos aforradores e que os grandes depositantes que ganham muito bom dinheiro para aplicar o dinheiro... Faz parte do risco de exatamente, ter e um fundo de pensões, que é um investidor institucional, paga muito bem aos gestores para eles saberem aplicar. Agora, porque senão, o que nós temos tido, de facto, é uma coisa... De um lado temos o moral hazard dos grandes investidores que estão protegidos e, do outro lado, depois ameaçámos os pequenos investidores que depositaram dinheiro à sexta-feira, que na segunda-feira já lá tinham menos. Isso é insustentável. E eu acho que esta questão só para terminar aqui uma outra coisa, a supervisão bancária tem que ter diversos instrumentos, inclusive a capacidade de tirar os maus gestores. E isso não tem havido. Não, quer dizer, quer na Holanda, quer na Alemanha, houve bancos com alavancagens de 60% que tiveram imensa dificuldade em substituir a gestão. Vamos falar nos últimos 4 minutos finais precisamente desta questão dos 100 mil euros mais perto do emprego, para conseguirmos tocar aqui nestes temas todos. Tem 2 minutos para comentar estes 6 mil milhões mais perto para o emprego, António Gaspar. Bom, eu acho que todas as medidas que possam ajudar os jovens e menos jovens, portanto, a encontrar emprego são bem-vindas. Portanto, 6 mil milhões, mas Durão Barroso disse que poderiam ir aos 8 mil milhões, são bem-vindos. Agora, uma coisa não é menos verdade, quer dizer, o emprego não se decreta, portanto, não é por decreto que surge o emprego, não é? O emprego surge porque existem empreendedores, existem empresas que acreditam, que estão em terrenos que sabem onde se devem movimentar e que apostam, portanto, numa dinâmica empresarial. Portanto, e é isso, mais do que esta ajuda que vem da Comissão Europeia, da União Europeia. Como é que pode ser esta ajuda aplicada para criar mais? Não, quer dizer, pelo que está previsto, parece-me a mim que não vai criar postos de trabalho diretos, vai criar estágios, vai criar, digamos, bolsas para estudantes, para que esses estudantes não estejam tanto tempo numa inatividade quando saem das universidades, mas emprego ativo não me parece que esses estudantes possam beneficiar. Alguns, eventualmente, que vão para as empresas, sobretudo para as grandes empresas, através desses estágios, dessas bolsas, e se forem efetivamente, tiverem um desempenho excelente, é natural que essas empresas acabam por fazer um contrato com eles, um contrato, digamos, a termo incerto, e ficaram nos quadros dessas empresas. Agora, a maior parte desses montantes, por aquilo que me deu a entender ontem, porque eu li, porque me apercebi ontem, é para fomentar a falta da atividade dos jovens através de estágios, através de bolsas, e não para criar emprego efetivo. Agora, o que nós precisamos é de condições para que as empresas acreditem, para que as empresas consigam investir, para que as empresas vejam que esse processo produtivo de investimento vai ter retorno e digamos, esse retorno vai alimentando investimentos futuros e vão, naturalmente, acarretando mais jovens e menos jovens para um processo de emprego que até aqui estavam rodados. Rogério Fernandes Ferreira tem perto de 2 minutos para comentar estas novas regras para a banca. Bom, eu julgo que revelam alguma preocupação com o que sucedeu no muito curto prazo ao nível do Chipre. Portanto, eu acho que se quis dar aqui um sinal de que havia uma garantia dos pequenos depositantes até determinado valor. Portanto, acho que esta é a mensagem principal. O que revela também da parte dos Estados e da Europa uma preocupação pelo contribuinte, que o contribuinte é que, no fundo, acaba por ter resolvido estes problemas concretamente ao nível de receita. Aliás, os trends internacionais assim o revelam. Os Estados, por um lado, querem atrair receitas dos outros países, baixando os seus impostos, e, simultaneamente, querem controlar as suas, fomentando a troca de informações entre si, o que, de certa forma, também acaba por ser um pouco incongruente.
Agradeço aos 4 a vossa participação aqui neste Conselho Consultivo. Chegamos ao limite do nosso tempo. O Conselho Consultivo fica por aqui, já sabe, voltamos na próxima segunda-feira com mais temas para analisar. Até lá.